Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que coisa, hein? O Flamengo volta a vencer, mas o Paulo Souza precisa dar explicações junto com a diretoria por conta do imbróglio envolvendo o Diego Alves. E a torcida ainda pediu Jorge Jesus ao final do jogo. Precisa disso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O brilhante PVC escreveu durante a semana que o principal inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo. Impressionante como o Flamengo consegue criar uma crise interna desnecessária quando menos precisava, quando não fazia o menor sentido. Se você não está muito por dentro do que aconteceu no Flamengo, né, a semana foi conturbada por conta de uma entrevista do Paulo Souza, por conta, dizendo, né, de que o Diego Alves, na verdade ele usou uma expressão, né, falando que o Diego Alves estava melhorzinho, segundo o seu fisioterapeuta, mas que não funciona dessa forma no Flamengo, né? Mas ele falou pelos processos, né? Se o jogador não treinou, não vai jogar. Houve a especulação de que ele pudesse atuar contra a Universidade Católica durante a semana. E aí, como o Santos, que é o titular absoluto, está machucado, o Hugo seria o titular, né? Houve a possibilidade do Diego Alves jogar e tudo mais, ele não vem jogando, né? E aí ele respondeu dessa forma, o Diego Alves enlouqueceu, pediu retratação pública, dizendo que ele nunca se colocou à disposição para jogar e tudo mais, a ponto de criar esse bastidor todo conturbado e os dirigentes, juntamente do treinador, anunciarem uma entrevista em conjunto hoje, depois do jogo contra o Goiás, para explicar a situação. E aí foi o que aconteceu. Terminou o jogo, vitória do Flamengo sobre o Goiás 1-0, estava lá o Paulo Souza com o Marcos Braz e o Bruno Spindel para dizer que houve uma falha de comunicação, que o Diego Alves nunca se colocou à disposição, que está tudo certo. Eu vou confessar um negócio para vocês, eu estou ainda tentando encontrar o problema. Eu ainda estou tentando entender a dimensão que isso tornou. Porque o Diego Alves ter se irritado com essa frase do Paulo Souza, aí a diretoria obrigar, de certa forma, né, o treinador a ir para uma entrevista coletiva se retratar de algo que ele disse que foi tão pequeno. Ele entendeu que o cara poderia estar melhorando e disse não, ele não treinou, ele não vai jogar, pronto. E aí o Diego Alves fez né? E o Paulo Souza, que já está, digamos assim, desprestigiado por alguma parte da torcida, já aumentou uma pressão sobre ele desnecessária, né? Porque os resultados não vinham, o desempenho ainda está abaixo do que se espera, o Jorge Jesus vem aqui dar uma incendiada no ambiente, aquela coisa toda. Então, assim, enfim, eu acho muito pequena essa discussão inócua que não vai para lugar nenhum, se ele não podia jogar e pronto. Foi isso que o Paulo Souza falar, agora o goleiro pedir retratação pública. Enfim, o Flamengo venceu o Goiás com Gabigol e Pedro, vejam só. E o Gabigol jogando numa função diferente, atrás do centroavante, quase como um meia atacante. Na verdade, o Paulo Souza escalou uma equipe muito interessante contra uma outra equipe que provavelmente iria se defender, e foi o que aconteceu. Apenas um volante e o resto de homens de frente, né? Com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro. Olha que poderio ofensivo. E para muitos torcedores, poxa, mas poderia ter vencido por um placar muito maior do que apenas 1-0. E realmente no segundo tempo o Flamengo cai de produção. Mas no primeiro tempo faz o suficiente para conseguir o resultado. É uma adaptação, é um time que ainda está sem confiança, a gente sente isso, né? Mas conseguiu a vitória nessa função diferente do Gabigol, que começa a jogada do gol. Né, ele por dentro consegue o passo para o Mateuzinho cruza e o Pedro, que finaliza muito bem, aparece como centroavante. Pode ser uma alternativa para daqui a pouco a gente ver os dois juntos, né? Gabigol e Pedro. Dá mais chance para o Pedro. E o Gabigol, que tem essa inteligência, ele sai da área, ele consegue fazer esses movimentos, né, para poder facilitar. E o Flamengo, gente, a gente sabe da capacidade que tem. O Paulo Souza está chegando agora, o Paulo Souza está tendo dificuldades. Trabalhar no Flamengo não é fácil, a pressão é muito grande de torcida, de imprensa, diretoria e tudo mais. O cara abandonou a possibilidade de estar na Copa do Mundo com a seleção polonesa para treinar o Flamengo. Ele não sabia, né, que a Polônia ia para a Copa quando ele saiu, tudo bem, né? Tinha uma repescagem, mas a Polônia vai para a Copa. E o Paulo Souza não. E o Paulo Souza apostou nesse projeto do Flamengo. Seria muito
futebol brasileiro, né? E não me surpreenderia se o Flamengo encerrasse o trabalho dele com tão poucos jogos. Na verdade, outros caíram por menos. Eu também entendo dessa forma. Mas eu acho que o Paulo, assim como você traz um estrangeiro que precisa se adaptar ao calendário, aos jogadores, ao elenco e tudo mais, e você não dá tempo pro cara, nem traz. Aí pega um cara aqui que está no nosso quintal, que ele está mais adaptado, ele conhece todo mundo, enfim, se é para demitir depois de 3 meses, bom, então nem precisa, né? Ou como o Fábio Carille, que saiu depois de 21 dias do Atlético Paranaense. Que coisa. Mas enfim, depois dessa vitória, o Flamengo ainda vence o jogo e o estádio canta olê, olê, mister, mister. Embora o Paulo Souza seja chamado de mister, como foi pelos dirigentes na coletiva, a gente sabe que o mister é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus que acordou, fechou com o Fenerbahçe, vocês lembram, ele tinha até o dia 21 para resolver, né? 21 hoje, sábado. Já passamos, né? Já estou na madrugada aqui, dia 22. Mas ainda disse que não assinou, né? Mas ele está acordando aí com o Fenerbahçe da Turquia. Não me inventem, pelo amor de Deus. Eu tô tentando entender essa relação, porque assim, pô, cara, eu sinto falta do Renato Gaúcho, né? Embora achava que o ciclo dele já tinha terminado nessa última passagem, quando ele sai do Grêmio, e foi mais danoso ainda, né? Porque ele sai e o Grêmio acaba rebaixado. E sempre vou sentir saudade do Renato, maior ídolo da história do Grêmio, como sentir falta do Felipão, como outros tantos técnicos que passaram pelo Grêmio. Eu entendo assim você sentir, mas assim, cara, vamos olhar para frente, vamos avançar. O Jorge Jesus não quis o Flamengo e quando quis, o Flamengo já tinha seguido em frente, já tinha contratado outro profissional. O Jorge Jesus sai do Flamengo. Depois o Jorge Jesus não quis voltar para o Flamengo. Aí ele quis voltar só quando lhe convinha. E o Flamengo já estava em outra vibe, outra batida e tudo mais. Então assim, eu entendo o torcedor querer que o time jogue daquele jeito em 2019. Mas a gente nem sabe se o Jesus conseguiria. Porque existia um contexto todo de calendário, existia todo um... foram 5, 6 meses em que ele conseguiu não, digamos, preservar tanto os jogadores, ele preservava em minutos, mas ele teve uma sequência, manteve uma sequência em Libertadores e Brasileiro, ganhou os 2, foi fantástico, realmente o que ele conseguiu aqui foi incrível, mas não dá pra gente transportar pro agora. A gente passou por uma pandemia, o calendário atravancou, tem Copa do Mundo no final do ano, não são os mesmos jogadores, alguns já saíram, outros envelheceram, outros foram trocados, a defesa não é mais a mesma, o Gerson foi embora, o Everton Ribeiro está mais velho, o Felipe Luiz também, o Rafinha também saiu, o Diego Alves não é mais o goleiro. Cara, algumas coisas mudaram, entendeu? E a gente não sabe se o Jorge Jesus vai conseguir com esse time fazer o time jogar melhor. Eu também acho que o Flamengo pode e deve jogar mais do que está jogando, mas não é dessa forma que as coisas funcionam. Mas assim, longe de mim ser sommelier de torcedor, né? O torcedor tem todo o direito de querer quem ele quiser, de reclamar, mas daqui me passa uma sensação ruim, especialmente para quem está trabalhando lá, que é o Paulo Souza tentando fazer o trabalho dele. Quando a torcida do estádio inteiro canta o nome do Jorge Jesus. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, eu acho isso muito, muito errado, porque, enfim, o cara está tentando fazer um trabalho, o time venceu o jogo depois de 4 jogos sem vencer, ainda está em 12º, mas 9 pontos. Dos times que jogaram hoje aí, ou que já jogaram na rodada, o Atlético nem jogou hoje, né, mas já jogou na rodada, que tem 12 pontos, estão 3 pontinhos acima do Flamengo. E todos esses estão atrás do Corinthians só, que é o líder hoje do campeonato. Então assim, o Flamengo ainda está na briga por tudo, por tudo. Na Libertadores está sobrando, tem Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o resultado é que dita o ritmo das coisas. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. Comentem aqui o que vocês acharam dessa história toda. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!